Mas hoje é terça-feira, e terça-feira é dia de Bom Dia Agro aqui dentro do Giro Conte. É uma alegria sempre receber aqui Dejane Arnold. Bom dia, Dejane. Bom dia, João Edson. Bom dia a todos os ouvintes de Mato Grosso. Semana passada... Fez falta aqui. Eu estava aqui, né, mas não presencialmente nos estúdios da rádio, trazendo informação do Nortão. Realmente, assim, com as feiras voltando, a vida voltando, né, ao normal, nos negócios também das feiras agropecuárias, feiras de negócios do agro. É muito bom retornar também. E aí, conta rapidinho pra gente como foi a estadia da feira lá. Muito, muito, muito boa. É muito bom ver os negócios voltando no recinto da feira e também o que movimenta a cidade e a região no todo, né? Sim. O comércio muito aquecido, desde a questão de hotelarias, locação de carros, as empresas de eventos, né? Também Sim. bastante aquecidas e muitos negócios sendo realizados pela feira também. Verdade. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje? Claro, hoje estou de volta ao estúdio e trouxe o convidado no estúdio, é o Francisco Manzi, que é diretor técnico da Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso. Bom dia, Chico. Bom dia, Dejane, bom dia, João Edson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Conte. Em primeiro lugar, muito obrigado em nome da Acrimate por sempre ceder o espaço importantíssimo para que a gente possa divulgar, conversar com os ouvintes, divulgar as ações da entidade também. Prazer recebê-lo aqui. João, eu quis trazer justamente o Francisco aqui para a gente falar desse momento, né? Muita gente fala aí dos preços da carne, mas então a gente vai falar sobre a produção inicialmente do boi. Sim. Afinal, Mato Grosso tem o maior rebanho bovino de corte do país, né? Com mais de 32 milhões de animais, mas tem muita coisa que acontece ao longo de toda a cadeia para a gente chegar no preço final da carne. Chico, eu gostaria primeiro de falar de produção. Mato Grosso chega a esses mais de 30 milhões de animais, sendo muito produtivo e a cada ano até usando menos áreas para esse rebanho. Não, é isso mesmo, Dejane. Se a gente pegar e fizer um histórico aí dos últimos 30 anos, né? Na década de 90 nós saímos de um plantel de 7 milhões de cabeças para chegar a esses 32 milhões que você falou aí. Esse é um número, se o Mato Grosso fosse um país, ele seria o 9º maior rebanho do mundo, né? E a gente vem, como você falou, aí, aumentando em produtividade, cedendo áreas de pastagem para lavoura, sendo convertidas em lavoura, e aumentando a produtividade por hectare. E quando a gente fala aí cedendo para lavoura, a gente fala também de integração lavoura-pecuária, que é esse casamento muito feliz, onde o produtor pode fazer aí uma ou duas safras de grãos e ainda ter um período onde ele engorda os seus animais, e esse é o reflexo que a gente está tendo na produção de hoje. E qual é o perfil do pecuarista de Mato Grosso? A maioria, por incrível que pareça, muita gente desconhece esse perfil. Nós temos mais de 82% dos produtores hoje, pequenos produtores. São 107.400 produtores registrados no INDEA. E a grande maioria deles tem até 250 cabeças de gado, considerado um plantel pequeno. Vamos dizer, uma pessoa, hoje um produtor que tenha 250 cabeças de gado, é uma pessoa de classe média para baixo. Está dentro da produção assim, familiar, né? Quase que dentro de uma produção familiar, né? Se a gente pegar todos os custos de produção, o investimento que ele tem que ter numa propriedade rural que caiba 250 animais, poder repor os seus animais e ainda sustentar a sua família, as margens são pequenas. E a pecuária está em todo o estado, né? Todos os municípios. Presente nos 141 municípios, né? Ela não é o negócio mais rentável, mas ela é o negócio de Mato Grosso. Qualquer município, aliás, do Brasil, acho que dos 5.000 e tantos municípios que existem no Brasil, apenas 3 não têm registro de pecuária. Aí uma pergunta, até em Várzea Grande, até Várzea Grande não é nenhuma discriminação, é porque o território de Várzea Grande é muito pequeno e a parte urbana é muito grande, né? Mas tem pecuária até em Várzea Grande? Tem pecuária em Várzea Grande, sim. Tem pecuária ali no Trevo do Lagarto, tem pecuária espalhada aí por todos os municípios, sem exceção. Verdade. E, Chico, explica pra gente que a dona de casa vai à feira, vai ao açougue, vai ao mercado e sente essa alta nos últimos meses maior
do preço da carne. Como é que está para vocês na questão do retorno também, do preço pago ao pecuarista pelo boi? Bem da verdade, Dejane, o produtor ele é tomador de preços e não formador de preços. Então, quando ele para comprar os seus insumos, ele vai lá na loja de produtos veterinários, ele pergunta quanto custa o sal, quanto que custa a vacina, né? Agora nós vamos começar a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Nós estamos esperando as lojas agropecuárias informarem para nós qual vai ser o preço que eles vão cobrar pela vacina. É obrigatório, mas não se sabe quanto vai pagar. Obrigatório, mas não se sabe, né? E na hora de vender os animais, a pergunta de novo. A gente liga para o frigorífico e fala, quanto é que você paga? E o que nós estamos recebendo hoje, vamos pegar um número de ontem, tá? R$290 ainda para se descontar o fundo rural, pagamento com 30 dias. Esse foi o preço praticado ontem, R$290. Pela arroba, se a gente dividir isso por 15, nós estamos falando aí que o produtor está recebendo menos de R$20 por 1 quilo de carne com osso. Então, daí para frente é que vem ainda os outros custos do próprio frigorífico, dos supermercados, até chegar ao valor na gôndola. Nós temos uma pergunta que vem do oeste do estado, região grande produtora. Oeste do estado são os 2 municípios que têm o maior rebanho individual, né? Cáceres e Vila Bela. Vamos ouvir então a pergunta de lá. Bom dia. Bom dia, Dejane. Bom dia, Francisco Manzi, diretor da Associação de Criadores do Estado de Mato Grosso, nossa Acrimate. A pergunta vem de um produtor rural aqui da nossa região. O que a associação pode fazer em relação à eterna dependência dos grandes grupos de frigoríficos, já que frigoríficos de pequeno porte têm muita dificuldade de regularizar suas documentações junto à inspeção federal? Por exemplo, nós temos aqui na nossa região um pequeno frigorífico que já está há muitos anos tentando habilitar o CIF, o Serviço de Inspeção Federal. O que a associação pode fazer para ajudar o produtor a sair desta dependência dos grandes frigoríficos? Para se ter uma ideia, nós temos aqui na nossa região um grande frigorífico parado, com férias coletivas, e o produtor fica na dependência de apenas uma unidade frigorífica para fazer seus abates. Antônio Luiz com pergunta de produtor aqui do Vale do Guaporé, Manzi. Um bom dia. Bom dia, Antônio Luiz. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Infelizmente isso não é um privilégio da indústria frigorífica. Se a gente pegar quantas companhias aéreas nós temos no país, quantas operadoras de celular, a gente vai vendo que existe uma tendência mundial de se fazer uma aglomeração, vamos dizer, em grandes corporações. Por outro lado, a gente tem sim, a Acrimate hoje ela é a entidade que melhor representa a pecuária de corte no país. Nós temos assentos não só dentro do estado, né? A Acrimate deixou de ser a entidade que fazia a exposição de Cuiabá. Isso hoje está aos cuidados do Sindicato Rural. E a Acrimate passou a ocupar diversos assentos. Então nós temos assentos tanto no Ministério da Agricultura, que é justamente para ajudar para que essas pequenas indústrias elas possam se adequar ao CIF, para que se tenha concorrência. Nós temos lá o Instituto Pensar Agro, lá em Brasília, que é um braço técnico da Frente Parlamentar, onde nós temos reuniões semanais virtuais e presencial agora, como a Dejane falou, voltando o presencial uma vez ao mês, onde a gente discute justamente esses temas. Para que o produtor possa ter mais opções de venda. Nós temos pautas com o governo do estado, inclusive para uma adequação para a saída do boi em pé, que é uma realidade que, como o Mato Grosso é um grande produtor e hoje só 11% do que a gente produz fica aqui no estado, sim, nós temos capacidade não só de fornecer para a indústria aqui, como também para mandar para o abate ou para recria e engorda para fora do estado. Então a gente tem discussões com o governo do estado também para que você tenha uma alíquota mais competitiva para quando há essa maior concentração, como é o caso aí da região oeste, que você fica restrito a uma planta frigorífica apenas, você possa ter a opção de mandar esses animais para fora
numa alíquota de exportação para fora do estado de forma mais competitiva. Então essas têm sido as discussões. Existe uma questão aí, Chico, que assim para quem não é da área é difícil de compreender. O produtor, ele está sempre desesperado porque ele não consegue muitas vezes obter o lucro desejado, muitas vezes com dificuldade até de pagar a relação da produção, né? Lá na ponta do outro lado, o consumidor desesperado porque o preço lá está muito alto, né? E no meio, a gente tem muitas vezes planta fechando, né? Como que fecha essa equação? Por que acontece todos esses problemas? O primeiro ponto fundamental é mercado, né? Nós temos hoje as exportações, né, que nos ajudam, que ajuda o produtor a ser um pouco melhor remunerado. Eu vinha discutindo com a Dejane agora há pouco, aí, antes de começar a entrevista. Acabei de falar que o preço da arroba pago ao produtor está em R$290 e o custo de produção levantado para pelo IMEA está em R$280 a arroba. Pois é. Então, quer dizer, é uma margem muito apertada numa atividade de longo prazo. Para você ter uma ideia, entre você cobrir ou inseminar uma vaca e você vender o boi para o frigorífico, lá se vão de 3 anos e meio a 4 anos. Né? Então, agora, quando você se atreve, vamos dizer assim, a entrar na atividade pecuária, você tem que ter essa consciência de que nós não somos os formadores de preço. Então, quando o frigorífico ele estipula o preço da arroba, que é muitas vezes influenciado pelo supermercado, né? O supermercado ele coloca o preço, se estiver vendendo bastante, ele aumenta o preço na gôndola. Se estiver vendendo pouco, ele aperta o frigorífico dizendo que ele pode pagar menos. E isso chega até o produtor. Isso é sempre assim. E isso não é levado o custo de produção em conta. Isso também precisa ficar claro. Às vezes as pessoas acham, não, a arroba está cara porque o custo de produção está alto. Não. O mercado consumidor ele não pergunta quanto custou produzir. Ele só fala quanto ele consegue pagar. E muitas vezes essa conta não fecha. A lei da procura. Além da procura. E a questão, mas diante desse cenário aí de alto custo e de incerteza no retorno da arroba, como é que ficam agora os fechamentos de confinamento? Então, o IMEA ele faz um levantamento anual dividido, ao longo do ano ele faz um levantamento dividido em quatro questionários. Então ele tem lá um grande número de confinadores e se faz um relatório das intenções de confinamento. Os dois principais insumos do confinador é o boi magro e as rações. Então, no primeiro levantamento feito este ano, já mostra que existe uma diminuição das intenções de confinamento justamente por essas margens bastante apertadas. E uma coisa que a gente tem sempre falado, não só para os confinadores, como os produtores de uma forma geral, é que não tem mais espaço para amador. Então, antigamente, na década de 80, a gente gastava $4 para produzir uma arroba que valia 16. Então, praticamente qualquer tipo de ineficiência, vamos dizer assim, ela era absorvida pela grande margem. Hoje nós estamos falando em 280 para vender por 290. Então, na hora de fechar o boi, aí as contas ficam mais apertadas ainda. Fechar o boi, que eu digo no confinamento, ficam mais apertadas ainda, porque a partir do momento que ele coloca o boi no confinamento, esse boi já não é mais dele. Ele sabe que dali a 90 dias, 120 dias, necessariamente, esse animal tem que ir para o frigorífico, independente das contas fecharem ou não. Então, existem muitos produtores que travam o preço, né? Travam o preço dos insumos, travam o preço de venda, e isso faz com que as intenções de confinamento fiquem mais baixas este ano por uma dificuldade de você poder fazer o lápis fechar essa conta. Essa questão que você coloca dos valores mesmo que chegam aí ao consumidor, valor da carne, quando a gente vê a conta fechar mesmo, né, do produtor, tem muita coisa envolvida
nessa questão de conseguir comprar essa carne, por exemplo, principalmente a questão de renda, né? Não é a falta do produto, não é a questão de exportação, até porque um percentual maior fica no mercado interno da carne produzida em Mato Grosso e no Brasil, né? Não, exatamente, Dejane. A gente, o Brasil, ele exporta hoje para centenas de países, né? Já medido em centenas de países. O Mato Grosso tem a carne que sai do Mato Grosso, ela atende 74 países, né? Porém, o nosso maior mercado consumidor ainda é o mercado interno. Vamos dizer que a gente exporta hoje 30%, entre 25% e 30% do que a gente produz, 70% é mercado interno. E isso, o produtor tem feito a sua parte, como você falou. Nós não temos um problema de desabastecimento. Sim. Se você for no supermercado, for nos açougues, e hoje tem os açougues de bairros, qualquer vila hoje tem um açougue, o produto tem. O que está faltando, principalmente no nosso maior mercado consumidor, que é o interno, é renda. Nós ainda temos aí mais de quase 13 milhões de desempregados. Pois é. E isso realmente dificulta para o produtor. E aí é onde entra, respondendo um pouco melhor aquela sua pergunta, com relação a plantas frigoríficas, muitas vezes que ele tem boi para abater, mas o mercado, ele não consegue exportar por uma questão também do próprio país importador que não quer daquela planta, e o mercado interno não fecha a conta para essa indústria. Desse mercado interno, o que fica em Mato Grosso e o que vai para os outros estados? Hoje 11% do nosso abate é mercado interno. Nós temos mercado de Mato Grosso. Nós temos aí, como falamos no início, 32 milhões de cabeças, mas nós temos 3 milhões e meio de pessoas apenas. 2 bairros em São Paulo. Mais ou menos 2 bairros. O bairro do Ipiranga, onde eu nasci, tem mais eleitores do que Cuiabá e Vargem Grande. Então, o nosso maior mercado é realmente fora do estado. Nós somos exportadores por natureza e não é só a carne. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria de repercutir essa informação que o governo de Mato Grosso declarou situação de emergência ambiental nos meses de maio a novembro, claro, pelo risco da propagação de focos de incêndio em áreas rurais. E de 1º de julho a 30 de outubro fica aí o período proibitivo do fogo. Na pecuária tem essa questão do uso do fogo controlado, e isso também é uma polêmica. Eu gostaria que você explicasse como é que é esse uso, desde como ele é feito, né, em quais situações são necessárias aí o uso do fogo controlado. Não, excelente, né? A gente precisa diferenciar, deixar muito bem claro do que é queimada e o que é incêndio, né? A queimada, ela é uma atividade controlada, que ela tem começo, meio e fim. Okay. Pode ser praticada numa determinada época do ano, que não vai ser a partir de julho, né? Para não correr o risco de escapar lá uma faísca e isso realmente se tornar um incêndio, que é vamos dizer, que é incontrolável, né? O incêndio é incontrolável. Os produtores rurais, isso cada vez menos hoje, a gente tem conseguido substituir o uso do fogo para limpeza de áreas, eliminação de restos culturais, hoje está cada vez menos sendo utilizados. Mas existem também as questões culturais, até, questão dos indígenas, questão de quilombolas, são comunidades que já têm, ao longo de gerações, essa prática do uso do fogo justamente para a limpeza, né? Existem algumas tribos indígenas que utilizam o fogo, inclusive, para caçar, né? Para cercar a caça. Já os incêndios, que são incontroláveis, e aí a gente chama a atenção do poder público, onde que ele mais ocorre? Justamente às margens de rodovias. Então, por isso que a gente chama muito a atenção do poder público, a questão da limpeza das faixas de domínio. Nós tivemos, inclusive, uma demanda de um produtor aqui de Cuiabá falando, será que não seria interessante nós reunirmos com a SEMA e eliminar essa vegetação das faixas de domínio? Porque a hora que passa um carro, que cai um vidro que se transforma numa lente, é uma bituca de cigarro. Andarilhos.
Andarilhos, passa a noite ali, faz um fogo para aquecer, fica o fogo. Pescadores, caçadores e tudo mais, e isso acaba, justamente nesse período de julho a dezembro, tomando proporções incontroláveis. A outra questão, e não menos importante, é fundamental com relação à distribuição da energia, que é fundamental que a concessionária de energia faça a manutenção. Nós tivemos no ano passado vários casos de incêndios de cabos que se romperam e acabaram queimando, inclusive, uma reserva legal de um produtor que depois teve que responder como é que queimou a reserva legal dele, até comprovar que foi um cabo que se rompeu. Esses dois maiores pontos é o que a gente chama atenção, principalmente do poder público e agora das concessionárias de rodovias, que são as responsáveis pela limpeza das faixas de domínio. E complementando a questão da queimada controlada, ela só é feita em casos de áreas rurais, tendo aí a autorização e tudo comprovado e aprovado pela SEMA também no período que é liberado, claro, de julho a novembro aí, então isso não ocorre, né? Não ocorre, e lembrando também que nas cidades o uso do fogo ele é proibido em qualquer época do ano. O ano inteiro. Então, quer dizer, aquela questão de eu tenho uma propriedade aqui próximo da cidade e a minha maior dificuldade era, às vezes, porque era próximo de um bairro, a dona de casa lá que resolve queimar as folhas e tudo mais. Isso não pode ser feito época nenhuma do ano. É isso aí. Bom, Francisco Manzi, diretor da Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso, eu agradeço a sua participação, trazendo informações importantes da produção e que também impactam no nosso prato, né, João Edson? Verdade, né? Eu sou carnívoro, né? Então, quando fala de boi, já viu, né? Ah, eu também. Para mim, todo dia é dia de carne. Se dependesse de mim, era churrasco todos os dias. Ótimo. É isso aí. Muito obrigado, João Edson. Obrigado, Dejane, a todos os ouvintes da Rádio Conte. Obrigado pela pergunta, né, do nosso amigo lá, o Antônio. E colocar de novo, agradecer em nome da Acrimate, o espaço cedido, a paciência dos ouvintes e nos colocar sempre à disposição para tratar desses e de outros assuntos tão importantes. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Os nossos microfones estão sempre abertos para quando precisar, tiver alguma informação. Dejane é a nossa expoente. Eu falei a maior expoente do estado e eu acho que do Centro-Oeste. Não vou dizer do Brasil, porque do pessoal do agro aí tem um pessoal... né? Eu tenho uma referência, José Milton Ribeiro, né, muito grande para mim. Muito querido e muito profissional. E tá um mineirinho, né? Aposentou. Dejane, não desapareça. Não, jamais. Terça que vem estarei aqui. Então, muito obrigado. Até a próxima terça.